sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Química Orgânica e o conteúdo de hoje são reações de eliminação. Então, iremos estudar as reações de desidratação intramolecular de álcoois, a desidratação intermolecular dos álcoois, desidratação de ácidos carboxílicos, eliminação em haletos orgânicos e ainda eliminação de hidrogênio, também conhecido como reação de desidrogenação. Então, quer saber mais? Chega junto e vamos aprender reações de eliminação. Relembrando, em uma das aulas anteriores nós estudamos sobre reações de adição. Relembrando um pouco, vimos que nas reações de adição vai ser unido átomos ou grupos de átomos a uma molécula orgânica e nessa adição vai ser rompida a ligação π para a formação somente de ligações do tipo saturada. Já a reação de eliminação é o inverso da reação de adição, ou seja, vai sair átomos ou grupos de átomos de uma molécula orgânica para a formação de uma ligação π, ou seja, para a formação de insaturação entre átomos de carbono. Então, a reação de eliminação ela pode ser intramolecular ou intermolecular. Intramolecular, como o próprio nome já sugere, ocorre dentro da própria molécula que está reagindo. E a intermolecular ocorre entre duas moléculas que estão reagindo. Primeiro caso, a desidratação intramolecular de álcoois. Esse tipo de reação ocorre quando uma molécula de álcool ela elimina a água e forma um alceno. Veja no seguinte exemplo. Tem-se o metilpropandoisol, nessas condições, eliminando uma molécula de água e formando o alceno, que é o metilpropeno. Então veja que saiu um grupo hidroxila e um átomo de hidrogênio do carbono vizinho, formando o alceno. Essas reações de desidratação intramolecular exigem umas condições reacionais. Exemplo, exige um catalisador, que é utilizado comumente o ácido sulfúrico concentrado, mas pode ser utilizado o óxido de alumínio ou óxido de silício. E a temperatura normalmente é utilizada de 170 graus Celsius ou maior. Um outro exemplo tem-se a reação do 2-metil-penta-3-ol. E esse exemplo é interessante porque ocorre duas possibilidades de eliminação de um átomo de hidrogênio. Esse do lado esquerdo, na cor azul, ou esse do lado direito, da cor rosa. Mas qual deles vai ter a preferência? Vamos analisar a que tipo de carbono ele está ligado. Relembrando, o terciário tem prioridade sobre o secundário, tem prioridade sobre o carbono primário. Então, note que este carbono, na qual o hidrogênio rosa está ligado, é um carbono terciário. E este carbono que o hidrogênio azul está ligado é um carbono secundário. Então, como o terciário tem prioridade, quem vai ser eliminado mais facilmente vai ser esse hidrogênio róseo, formando o produto 2-metil-pente-2-eno, que vai ser o majoritário, ou seja, aquele formado em maior quantidade. Já o do carbono secundário também pode ser eliminado e dá origem ao produto 4-metil-pente-2-eno, mas em menor quantidade. A desidratação intermolecular de álcoois. Nessa reação ocorre a temperatura de 140 graus Celsius, então observe que já é uma temperatura menor do que a desidratação intramolecular. Ocorre também na presença de um ácido forte, produzindo éteres. Veja no exemplo da desidratação do etanol. Tem-se duas moléculas de etanol que eles irão reagir na presença do ácido sulfúrico concentrado e a temperatura de 140 graus Celsius, irão eliminar uma molécula de água, está aqui, formando o etoxetano, que é um éter. Um outro exemplo tem-se a desidratação intermolecular de uma mistura de etanol e metilpropan-2-ol. Então, observe que quando se utiliza como reagente a mistura de álcoois, vai haver a possibilidade de formação de três produtos. O primeiro é que, se reagirem duas moléculas de etanol, vai haver a formação do éter etílico como produto. Se for
uma reação que ocorre entre duas moléculas do metilpropandoizol vai formar o éter diterbutílico. Mas, se a reação de desidratação ocorrer entre uma molécula do etanol e uma molécula do metilpropandoizol, vai haver a formação do éter etil-T-butílico. Outra reação é a desidratação de ácidos carboxílicos. Essa reação é interessante, ela ocorre na presença de agentes desidratantes, como pentóxido de difósforo ou ainda do ácido fosfórico, além de exigir o aquecimento e produz os anidridos de ácidos carboxílicos. Os anidridos eles são bastante interessantes, bastante importantes, porque eles são mais reativos do que os ácidos carboxílicos e são os precursores de muitas sínteses orgânicas, inclusive na produção de fibras têxteis. Exemplo de desidratação intermolecular do ácido acético, ou o ácido etanóico, que é o nome oficial pela IUPAC. Veja que quando duas moléculas do ácido etanóico elas sofrem uma desidratação, nessas condições formam o anidrido acético, tá? Que é este aqui. Outro exemplo é quando ocorre uma desidratação intermolecular de uma mistura de ácidos carboxílicos. Assim como vimos o exemplo que ocorre para misturas de álcoois, também ocorre uma reação com a mistura de ácidos carboxílicos. Veja, vai haver também três possibilidades. A primeira é se ocorrer uma desidratação entre o ácido etanóico e vai formar o anidrido etanóico ou anidrido acético. Se for uma desidratação que ocorra somente com as moléculas do ácido metilpropanoico, vai haver a formação do anidrido metilpropanoico, mas se for uma desidratação que ocorra entre uma molécula de cada um desses ácidos carboxílicos, ocorre a formação do anidrido etanoico metilpropanoico. Tá? Então, há essas três possibilidades de formação dos produtos. Uma eliminação de aletos orgânicos. Então, os aletos orgânicos, eles reagem na presença de uma base forte, a exemplo do hidróxido de potássio, que é o mais comum utilizado, na presença do solvente álcool etílico ou etanol, para produzir os alcenos. Então, veja os exemplos. A eliminação de brometo de hidrogênio do brometo de T-butila. Neste caso, veja que vai ocorrer a saída do brometo com um átomo de hidrogênio do carbono vizinho, que ao reagir com a base vai formar o sal KBr, que é o brometo de potássio, mais uma molécula de água, e o produto, que é o esperado da reação, o metilpropeno. Um outro exemplo é a eliminação do brometo de hidrogênio do reagente 2-bromobutano. Neste caso, há duas possibilidades de eliminação de átomos de hidrogênio, que pode ser o hidrogênio azul ou pode ser do hidrogênio rosa. Mais uma vez, a questão da prioridade, o carbono terciário tem prioridade sobre o secundário, que tem prioridade sobre o primário. O hidrogênio que está ligado a um carbono secundário, que é o hidrogênio rosa, ele vai ter prioridade, ou seja, ele vai ter facilidade na reação de eliminação do que o hidrogênio azul que está ligado a um carbono que é primário. Então, nessas condições, presença de uma base, o álcool como solvente e o aquecimento formam dois produtos. O but-2-eno, que é o produto majoritário, ou seja, produzido em maior quantidade, e o but-1-eno, que é o produto minoritário, ou seja, aquele que é formado em menor quantidade. Agora segue uma dica bem importante, então se liga na dica. O exemplo da eliminação do brometo de hidrogênio do brometo de isopropila para a formação do propeno. Nessa reação do brometo de isopropila pode ocorrer dois tipos reacionais. O primeiro é a eliminação se o brometo de isopropila for submetido a uma base forte, ao álcool e com aquecimento. Vai formar o propeno. Mas se as condições reacionais mudarem, ou seja, for utilizada a base forte na presença da água, exemplo, hidróxido de sódio e água, forma uma reação de substituição, ou seja, o brometo ele vai ser substituído pelo grupo hidroxila. E observe ainda que nesta reação não é necessário aquecimento.
Então, se ligue na dica. Se houver aquecimento, vai ocorrer uma reação de eliminação. Não tem aquecimento, vai ser uma reação de substituição. E finalizando, uma reação de eliminação de hidrogênio ou desidrogenação. Neste caso, consiste na eliminação do gás hidrogênio para a produção de um alceno. E esta reação é muito importante na indústria petroquímica, porque a partir do alcano pode ser obtido os alcenos. A exemplo, tem-se o etano, na qual vai ser eliminado 2 átomos de hidrogênio, e nessa eliminação ocorre a formação do etileno, que é o nome comercial, ou eteno, que é o seu nome oficial. Claro que essa reação exige calor e ainda o auxílio de um catalisador. Tá? Então, essa é a reação de eliminação de hidrogênio ou desidrogenação, porque elimina gás hidrogênio. Finalizando nossa aula, vamos ter uma frase, que é muito importante termos uma frase sempre ao final das nossas aulas, que diz: o melhor de cada pessoa acontece na hora que cada um se conhece de verdade. Não aguarde pela sorte. Estude, estude-se. Ou seja, para alcançarmos a nossa meta, para alcançarmos a nossa realização pessoal e profissional, devemos primeiro nos conhecer para sabermos o nosso real potencial. Então, devemos primeiro nos estudar e estudar. Então, um grande abraço, obrigado e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.